Olá, sou Ivone Silva, estamos aqui hoje com o Momento Bancário, em que nós vamos falar da visibilidade trans. E para isso hoje nós trouxemos aqui a Érica Malunguinho, né? E também o nosso dirigente do sindicato, o Pirota, para falar sobre essa visibilidade trans. Porque no dia 29 de janeiro é aí, né? Não é comemorado, né? Mas é uma data que foi criada para realmente nós falarmos aí de toda a visibilidade trans. A data foi criada em 2004 e marca uma das primeiras iniciativas públicas de combate ao preconceito e discriminação com a campanha Travesti e Respeito. E tem como objetivo aumentar a visibilidade da população trans, promovendo o respeito e seus direitos. E como eu disse, como convidada hoje, nós temos aqui a Érica Malunguinho, que foi eleita deputada estadual aqui em São Paulo, com mais de 50 mil votos. Meus parabéns pela sua eleição, dizer que eu fiquei muito feliz de saber que na Assembleia Legislativa realmente vai representar vários segmentos da sociedade, não só um segmento. E também, né, ver uma mulher negra, trans, natural de Pernambuco, né? Também mestra em Estética e História da Arte pela USP e também criadora do aparelho Luzia, que é um quilombo urbano. E aí, para iniciarmos, primeiro o seguinte, por que Érica Malunguinho? É uma herança, é uma herança ancestral da minha afro-indigeneidade. Nossa! Então, são os nomes que nós perdemos, infelizmente. Na verdade, não perdemos, que foram roubados num processo histórico ocidental, né, eurocêntrico, que impunha, né, nomes que são, enfim, de origem portuguesa ou espanhola, etc. E este nome Malunguinho, ele é exatamente aonde a minha história fluiu e aconteceu sem essas interferências, enfim, tão brancocêntricas, né? Então, recuperar e trazer isso de volta, dizer que o nome, a palavra, ela é uma ferramenta de poder, de luta, e que ela diz o meu lugar histórico, político e cultural, né, dentro da sociedade. Então, esse é uma homenagem, diz respeito aos reis malungos, que são lideranças políticas da Mata do Catucá, são entidades. No quilombo do Catucá, todas as pessoas. Onde fica esse quilombo? Fica em Pernambuco. Pernambuco. Fica uma grande região de matas, de onde minha família fez uma grande diáspora por toda essa região. Então, são coisas que mexem com minha ancestralidade de uma forma bem objetiva. Tinha um avô que, enfim, era um líder juremeiro também, enfim, são muitas coisas. Respeito à minha espiritualidade também, mas está tudo dentro desse pacote. É que eu não falo muito principalmente sobre espiritualidade publicamente, mas diz respeito a isso. Mas é importante, né? Que faz parte do ser humano, né? Até mesmo pela nossa luta hoje, que a gente vê uma sociedade tão intransigente, né? Com a religião, com a experiência do outro, né? Que não tem que ser a mesma que a minha, né? Mas eu tenho que respeitar, né? Os espaços, né? Que você vê uma intolerância religiosa muito grande no país hoje, né? E isso é insuportável, né? Porque as pessoas precisam, né? Realmente elas serem, né? Serem um ser completo, né? Então ter as coisas da vida, quem acredita, né? E até mesmo respeitar quem é ateu, né? Que eu tenho, né? Respeitar os espaços e o direito das pessoas até não acreditarem também, né? É que eu só me preservo de não falar, não por uma questão de não falar de espiritualidade ou religião, inclusive é uma das grandes bandeiras, né? Um dos grandes fundamentos dentro da luta negra e etc. É que eu não falo sobre o meu axé, basicamente, mas eu falo sobre religião e toda a luta da intolerância, contra a intolerância religiosa, na verdade, racismo religioso. Sim. Enfim, é uma pauta constante. É que, na verdade, o que nós vemos hoje no país não é que você tem uma intolerância religiosa, tem uma intolerância religiosa às religiões de raízes afro. Racismo, racismo, né? Exatamente, né? Simplificando isso, é racismo. E o que é esse aparelho Luzia que você criou? Aparelho Luzia
é um quilombo urbano, um território de arte, cultura e política preta. Um lugar, para além disso, é um lugar de sociabilidade, onde pessoas negras podem se sentir, enfim, acolhidas, se reconhecer. É um lugar onde pode-se construir uma perspectiva de futuro, um horizonte negro sem a necessidade da vértice racista. O que será que as pessoas pretas produzem e sempre produziram, principalmente quando não precisam pensar sobre o racismo, por exemplo? Então é um grande espaço que ele é um território físico, né? Ele existe fisicamente, mas ele emana para um processo pedagógico de formação, de acolhimento da população negra, indubitavelmente, e isso diz respeito a tudo que diz respeito às pessoas negras. Então, como a gente entende que raça é o fundamento, então, e não um recorte, é o fundamento, então cabe dentro da negritude a discussão gênero, né, diversidade sexual, classe social, enfim, moradia, trabalho, saúde, enfim, tudo que diz respeito à pessoa negra, então é o todo. E a escolha de ser esse lugar afirmativo dentro da negritude, que é o ponto nevrálgico das desigualdades do país. A gente entende que o país é racista, logo desigual. A desigualdade ela é oriunda da construção de raça e de toda essa da negociação em torno disso. Então, é trazer para o ponto nevrálgico, para a zona de maior conflito, o que poderia vir a ser uma sociedade quando essas pessoas pretas, onde elas estiverem, num lugar onde não precisem negociar o seu pertencimento. E eu sempre digo que a paralelosia é um erro do ponto de vista da sociedade, das humanidades, mas é um acerto do ponto de vista de como as humanidades organizaram as suas relações sociais. Então, é este lugar, e que é tecido, obviamente, por toda essa atmosfera da arte, da produção artística, da produção cultural, intelectual, e, enfim... Sim, é um espaço realmente em que as pessoas são respeitadas, né? Exatamente. No que é ela ser o que ela realmente é e fazer as coisas. E é um espaço de conflito também, né? Porque é muito difícil as pessoas lidarem com isso que está exposto, está escancarado, socialmente escancarado, mas que não é visível. E quando você tem um território como esse, essas coisas se revelam. Né? É muito importante, a gente estava falando antes sobre a coisa dos bancos, de como é importante a visibilidade de pessoas trans, de pessoas, né, enfim, LGBTs e negros dentro de todos os lugares de trabalho. Na paralelosia as pessoas se dão conta o quanto elas não viram e não veem pessoas negras socialmente circulando. E é um convite que eu sempre faço às pessoas. Vocês não deveriam achar isso estranho. Vocês deveriam começar a contar todos os lugares que vocês vão. Sei lá, você está dentro de um banco, você está num restaurante, você está num teatro, você está, sei lá, na universidade. Você tem que contar quantas pessoas pretas tem, você tem que contar quantas trans tem que contar quantos LGBTs tem, porque não existe um número razoável que está ali de acordo com os índices, com um índice pífio de alguns mecanismos aí de quantificação. Se não tem esse número que está ali, o lugar que você frequenta é um lugar racista, é um lugar transfóbico. Com certeza. E se você não faz nada sobre isso, você também é. Entende? Então é nesse lugar que a gente precisa começar a reorganizar e reordenar a nossa luta política, para além da institucionalidade. Poxa, é legal que a Érica está na Assembleia, mas é incipiente, eu sou a primeira deputada trans do Brasil. Gente, quantos anos, hein? Não, é um absurdo, E assim, entender, a Bahia conseguiu eleger a primeira deputada negra. Agora, então, assim... Em 2018, elegeu a primeira pessoa negra, mulher negra, lá na Bahia. E isso são vitórias, são conquistas, é importante, vamos celebrar, a gente precisa celebrar, por favor, né? Precisamos celebrar, mas entender que o exercício da política e do fazer político, ele se dá principalmente no cotidiano. Né? O cenário que nós temos aí, explicitamente visível, está aí, todo mundo
a casa caiu, né? Tá o fim do mundo, etc. Gente, isso foi cultivado dentro de um processo Com certeza. histórico. Né? E então, nós também, eu estava aqui conversando com a Érica também, falando da nossa categoria bancária, como a nossa luta já vem bem antes, né, Pirota? Bem antes. A gente já faz uma luta aí sobre, nós temos a mesa de igualdades em que a gente, isso que a Érica falou agora é importante, que é uma coisa que nós cobramos dos bancos. Por que que não tem funcionários negros atendendo uma população, né? Então, e aí as pessoas vão falar, mas é porque não tem... Tem sim, tá nos bancos, mas a gente vê que o número é menor do que o número da população. E isso nós vimos aí no censo, que nós fizemos alguns anos atrás, e que esse ano também nós vamos fazer um outro censo na categoria bancária para saber quem são os bancários, né? Se tem negros, se tem mulheres, né? Como é que é a questão dos trans, de LGBT, porque a gente fazer realmente políticas para esse segmento, para essa população. E que nós percebemos, por exemplo, na Bahia, que a população é negra, o número de bancários brancos é praticamente a mesma coisa que fosse em São Paulo. Então não justifica a questão, né, da população. E aí nós também estamos fazendo o dia da visibilidade, né, trans. E como é que está sendo isso, Pirota? Como é que nós estamos organizando? Falar um pouco sobre isso da categoria, né? Sim, já foi bem explicado, não é um dia de se comemorar. Né? É um dia de realmente a gente refletir o dia 29. É um dia, esse dia ele passa a partir desde 2004, perdão. É isso mesmo, 2004, onde a sociedade civil organizada começa a discutir esse tema. Nós já fazíamos esse debate também com a categoria. Outras categorias também fazem esse debate. O dia de hoje ele está sendo... outros estados estão fazendo também as suas atividades políticas, estão fazendo a sua reflexão. E é importante porque fazer essa reflexão, como bem disse a Érica, porque o que nós vamos enfrentar daqui para frente? Não é isso? Se não foi fácil em governos progressistas, até mesmo porque você mexe numa estrutura social, daqui para frente o discurso que está pautado é o discurso de ódio. Esse foi o discurso vencedor na urna para o governo central. E esse discurso ele já começa a produzir realmente uma repressão, começa a produzir um desequilíbrio, começa a produzir um sistema de agressão mesmo. E nesse sentido a gente precisa dar mais visibilidade ao dia 29. Mas a visibilidade trans são todos os dias. A visibilidade LGBT, Ivone, são todos os dias. E todos os dias nós estamos dialogando com a categoria sobre esse tema. Todos os dias nós estamos dialogando com a categoria sobre outros temas também. Razão pela qual o que está posto é a vida, né? E nós não podemos perder o que conquistamos. Nós não vamos perder. Infelizmente, na estatística, nós somos o país que mais mata, exatamente, né, trans, travestis no país. E atrás de nós está o México, né? Então, só em 2017 nós tivemos aí 179 assassinatos. Em 2018 eu não sei ainda, que deve ter sido um pouco maior. Como você vê nessa questão da legislação, né, de ser uma deputada estadual, e você não é a única esse ano, terá uma outra companheira também, que é trans também, que é do mandato coletivo. Ao mesmo tempo que você vê uma sociedade reacionária, você vê ao mesmo tempo os movimentos se organizando e tomando poder, né, tomando os espaços de poder, né, tomando poder, porque nós não temos poder, mas os espaços de poder para poder reverter isso. Essa também é uma parte boa de tudo que a gente vê de ruim que está acontecendo isso, porque antes o que a gente percebia é que as comunidades LGBT, elas não se importavam de ocupar esses espaços, né? Não davam importância, e que agora você percebe que não. Há uma mudança disso em que as mulheres, os negros, né, os trans, eles querem realmente ocupar os espaços de poder para poder reverter isso. Você também acha isso? Assim? Eu acho que não é que nós não nos importávamos, é que existe uma construção histórica
que nos faz acreditar, que tenta nos fazer acreditar que não é possível que nós cheguemos nesses lugares. Sim. Porque existe há uma determinação representacional, né, representativa de pessoas que ocupam os lugares de decisão, que são, na maioria absoluta, homens cisgêneros, brancos, né, do eixo sul do país, e que vão, enfim, determinando não só politicamente, no sentido da política, né, dos poderes políticos republicanos, mas também na mídia, também no empresariado, enfim, todas as categorias, você tem essa mesma representação desse mesmo homem branco, cisgênero, etc. E quando isso, de alguma forma, tem uma transgressão, aí é a mulher branca, cisgênero. Então, assim, até chegar no homem negro, para chegar na mulher negra, em toda essa absurda e tenebrosa hierarquia, né, social que vai precarizando alguns corpos, é difícil, por exemplo, uma mulher trans, negra, achar que é possível estar, porque a gente está disputando o poder central, a gente está disputando o poder institucional, que está na mão, assim, brigar por uma vaga dentro da televisão, que seja, na capa de uma revista, que seja, dentro de uma grande empresa, num banco, ou dentro da política institucional, é dizer que a gente vai ter que lutar com a representação, a imagem desse homem branco. Então, assim, não é que nós não queríamos, foi dito que não. E aí, a gente, além de dizerem que, como é que dizem que não? De diversas formas, precarizando o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à afetividade, o acesso, enfim, a uma porção de dispositivos que poderiam garantir que nós estivéssemos nesse lugar de disputa. E a gente sabe que a questão não é de capacidade nossa, mas sim de oportunidade. Então tem um dispositivo que se chama, na verdade o nome disso é ideologia, né? Existe uma ideologia patriarcal, brancocêntrica, né, imperialista, eurocêntrica, que vai dizendo, vai tentando reafirmar a todo momento que nós não temos que estar nesses lugares. E isso eles vão inviabilizando de diversas formas. Uma dessas formas é matar os nossos corpos de mulheres trans e de homens trans, da população trans. E aí é matar simbolicamente, né, no sentido de apagar de todas as narrativas, como se não existíssemos, e apagar fisicamente com a violência do tiro, da faca, como a Kelly, que acabou de ser assassinada e teve o coração arrancado, e uma santa colocada no lugar. Assim, isso não é qualquer coisa. Existe uma ideologia articulada e organizada na mentalidade das pessoas, né, da sociedade, que autoriza elas a praticar esse nível de crueldade e dizendo exatamente, o assassino falou que ela era um monstro. Que ela era um monstro. E colocar uma santa lá diz também muito dessa ideologia, né, onde nos coloca. Então, assim, é um dia de protesto, é um dia de celebração, mas tudo isso está na nossa existência e na nossa prática de vida de pessoas, de corpos que foram marginalizados. A todo momento, a gente está, obviamente, precisamos celebrar nossas vitórias, nossas conquistas, porque senão nossa saúde mental vai pro saco. Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo está em constante confronto. Mas a experiência, a vida da população negra na diáspora, ela tem muito a nos ensinar. Inclusive, o movimento LGBT, em especial a discussão da transexualidade e do transfeminismo, ele está completamente alicerçado na luta da mulher negra, na mulher cisgênero negra. É uma consequência. Só vou terminar rapidinho. Então, assim, a experiência da negritude, por exemplo, em lidar constantemente com o conflito e poder produzir e criar a despeito, né, de toda opressão, ela é fundamental para a gente lidar com agora. Por exemplo, fundamos a cultura brasileira a despeito de toda opressão. Fundamos o candomblé, criamos espiritualidade e diversas outras tecnologias sociais para permanecermos vivas. Isso significa estar sempre em conflito, em luta, mas também garantindo o espaço de criação. Né? Entender o candomblé, para além da espiritualidade, como organização política. O que são os quilombos? Né? São espaços de criação e de produção. Comunidade. De comunidade. E também de solidariedade. Então nós vamos aqui para um breve intervalo e já voltamos aqui com o Momento Bancário.
queria falar de um assunto que pegou a todos nós aí, não de surpresa, mas na verdade acho que deixou muito triste, né, a nossa democracia, que é a questão da renúncia, né, do Jean Willis, né, no seu mandato. Eu não sei a reação, acho que todo mundo reagiu de uma forma diferente. Eu fiquei muito triste, né, triste de morar num país em que você realmente vê a sua democracia sendo atacada, porque você vê que a vontade popular não chegar, né, realmente ele não assumiu o seu mandato, o mandato que ele sempre fez com muito ferrenho, defendendo, né, os movimentos, não só o movimento LGBT, né, o Jean Willis defendeu realmente a questão do ser humano, né, da humanidade, da defesa realmente dos direitos. Isso me entristece, porque nós estamos num país em que você não consegue garantir, né, a integridade física de um deputado, né, e isso deixa também uma reação para a sociedade, seguinte, não consegue garantir a integridade física de um deputado. Imagina nós, né, que estamos no dia a dia sofrendo todos os preconceitos, ou por ser negro, ou por ser mulher, ou por ser trans, ou por ser, sei lá, ser diferente, ser amarelo, ser vermelho, que não é isso, mas assim, ser um pouco diferente de tudo, ter religiões diferentes. Então, como que você viu isso também, Érica? Como é que foi, assim, a notícia também de ver isso, de imaginar e saber que também, né, que os ataques também, você assumir na Assembleia Legislativa também não vai ser fácil, senão não é fácil porque na sociedade nós sabemos também que o perfil, né, da Assembleia Legislativa e também na nossa Câmara dos Deputados, né, também foi um perfil muito também conservador, né, que as pessoas deram uma guinada total assim ao conservadorismo nessa sociedade. O primeiro sentimento que eu tive quando eu soube da renúncia, eu me senti aliviada por ele. Eu fiquei aliviada por ele ter tomado essa decisão, porque proteção, autocuidado faz parte da luta política também, né? Ninguém está aqui para ser mártir ou, enfim, sacrificar a própria vida por conta, enfim, de uma sociedade que vai reagindo e agindo constantemente, né, nos mesmos passos da violência e da opressão. Então, eu fiquei aliviada por ele ter ido, e aí veio todo o sentimento em relação a esse alívio, porque aí vem tudo isso, né? Que tristeza e que insegurança, um país, né, que não consegue, uma sociedade que não consegue garantir a participação, né, de um sujeito dentro de da participação que ele tinha, né, não só como deputado, mas como intelectual também, como militante, como escritor, que tem essa dimensão também, não consegue permitir, né, a sociedade não consegue permitir essa presença. E aí isso, obviamente, nos faz pensar, e para mim, eu penso sempre estruturalmente, que essa decisão do Jean, a saída dele e todas as ameaças a ele, é fruto de uma gênese, né? Algo que já vem sendo fomentado e que levou, entre tantas outras pessoas, e que encarcera jovens negros na periferia compulsoriamente, que mata a população LGBT constantemente, que matou Marielle, enfim, é esse mesmo sistema de opressão. E nós vemos uma inversão, né? Porque o que nós vemos hoje, né, Piroca, também a gente vê na sociedade, a mulher mesmo. A mulher é ameaçada pelo marido. Ela que tem que se esconder e o marido fica solto. Né? Então nós vemos hoje uma inversão de tudo isso, né? Que ao invés da vítima realmente ser protegida, ela que tem que se esconder, né? Ou então tem que ficar usando proteção igual era o Jean Willis. Imagina a vida dele sendo vigiado 24 horas por dia, não poder ir para lugar nenhum, não poder viver, né? Que é vivo em cárcere. E nós sabemos que tem muitas mulheres hoje, né? E não só mulheres, como também questões negros ou LGBT, também nessa situação, porque elas têm que se esconder porque foram ameaçadas. E a gente vê realmente um ataque a tudo isso e deixa a gente muito triste, ao mesmo tempo pensando o seguinte, como é que nós vamos mudar isso, né? E nós sabemos que realmente ocupar os cargos de poder e colocar uma outra visão é importante, né? Por exemplo, em São Paulo, nós não temos hoje nós temos uma política de proteção às mulheres, né, como hoje tem na Bahia também, que lá é o Batalhão Maria da Penha, que realmente tem, mas ela é muito pequena.
para a cidade de São Paulo, né? Nós sabemos que, e isso ainda é uma questão que foi da prefeitura que fez isso, e no estado nós não vemos uma política tão ampla de proteção, por exemplo, fechando a delegacia de mulheres, né? Sim. Então você vê antipolíticas em relação a isso nessa questão. E a sociedade tem se organizado, né, Pirota, para realmente fazer isso contra, e com certeza o mandato da Érica vai ser muito requisitado para isso, da Érica e de outros companheiros e companheiras que estão lá para nos ajudar nessa causa, né? A partir do momento, né, Érica, que o Estado não garante a integridade física de um parlamentar, não é um Estado democrático de fato. Pode ser qualquer coisa, mas não é um Estado democrático de fato. Esse Estado ele tem que ser revisto. Esse Estado ele precisa cumprir com as suas obrigações constitucionais. E é um absurdo, porque essa repercussão ela transcende o Estado brasileiro. Eu tenho lido alguns jornais internacionais e é vergonhoso. É vergonhoso, porque onde já se viu um parlamentar ele ter que abrir mão, ele é um parlamentar eleito pelo voto democrático do povo, eleito com um grande número de votos, e ele abre mão em nome da sua integridade física e não pode revelar onde está. E não pode revelar onde está. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. E a sociedade brasileira percebeu a gravidade, sabe muito bem disso e começa a tomar atitudes de indignação, e isso vão ter reflexos que eu avalio de uma maneira, Ivone, inclusive positiva, porque esse Estado não pode continuar dessa forma. Perde o povo brasileiro com isso. E no seu mandato, já assim, quais são as propostas, né, que existem para realmente nós, dentro do governo, mudarmos a situação do Estado de São Paulo, que é um estado que nós podemos considerar bem reacionário mesmo, né, em vários aspectos, né? Olha, são muitas demandas, né? Infelizmente, a gente sabe que a atuação de uma parlamentar no legislativo estadual, ela é limitada, né? Tem 3 ali funções básicas, né? Que é criar leis, propor leis, fiscalizar as leis já existentes e fiscalizar o trabalho do governador, enfim, orçamento, aprovação de orçamento, essas coisas todas. É muito importante sempre explicar isso, Érica, porque a gente sempre, os programas aqui, já fez vários assim, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, pense bem em quem você vai votar. É sempre bom a gente explicar o que faz para a pessoa entender muito bem, até para ter responsabilidade. Para saber o que vai, sobre o que vamos dialogar. Sim. Porque, assim, óbvio que se tivesse no executivo, seria um outro tipo de articulação e de movimentação enfim, né, da máquina pública. Então, dentro dessa limitação do legislativo, a gente tem muitos caminhos de luta, muitos caminhos. E, obviamente, eles estão fundamentados dentro da desconstrução das violências estruturais. E aí isso vai para todo lugar, para todos os setores, áreas, etc. Eu não posso te dizer, porque são muitas demandas e, enfim, está tudo lá, escrito no site, a gente se debruça sobre isso todos os dias para desenvolver estratégias para cada um. Mas uma coisa eu digo, assim, com muita tranquilidade, e eu acho que a gente pode se apoiar muito facilmente. Se a gente tiver acesso à informação e souber as leis já existentes e souber cobrá-las, as que já estão, a gente já vai ter um avanço gigantesco, porque há muito que não é compartilhado, há muito do que já é garantido em lei e que a população não tem acesso e não sabe que aquilo, enfim, isso é um mecanismo importantíssimo para pressionar o poder público. Realmente, porque tem várias políticas mesmo que a população não sabe. Não sabe. Por exemplo, eu tenho muitos encontros durante todos os dias, eu me encontro com muitas organizações, lideranças, e para ouvir, né, esse mandato está aberto, enfim, e a escuta, enfim, constante para entender e ouvir as demandas. Por exemplo, estamos falando sobre a visibilidade trans. Tem inúmeras demandas da população trans e tem alguns serviços que estão em funcionamento.
mas alguns serviços que, enfim, tem pouca demanda dependendo dos lugares. Então, obviamente, a gente tem que brigar e lutar muito pela ampliação do processo da hormonoterapia, do acesso à hormonoterapia, para acelerar os processos das cirurgias, né, dos procedimentos cirúrgicos. Hoje só o Hospital de Diadema e o Hospital das Clínicas que fazem esse procedimento. Ampliação à rede de assistência, eu falo psicólogos, endocrinologista, assistente social, pensar na questão da moradia de rua para a população trans. Enfim, tem todas essas demandas, mas tem alguns serviços, ainda que incipientes, acontecendo. É necessário que a gente se debruce também sobre esses serviços. Crie mais demanda, que seja obrigada a fazer ampliação. Exatamente. E assim, enfim, e aí tem todo um processo também de reformulação de todas as instituições, de tudo que o Estado oferece para atendimento da população trans. Isso diz respeito ao acesso à escola, que é um dos pontos nevrálgicos que impedem, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho, porque uma vez que você é banido da escola, você obviamente não tem condições de acessar o mercado de trabalho, consequentemente, o que te resta, basicamente o que te resta é a prostituição, como um mercado de trabalho. Obviamente não estou falando da prostituição de forma negativa, porque é uma profissão, é um trabalho, mas isso não pode ser determinante, né? Assim como não pode ser, como a Preta Rara sempre fala, não pode ser determinante para as mulheres negras serem condicionadas a empregadas domésticas, não pode ser condicionante as mulheres trans serem prostitutas. Aí é onde vem a questão da ideologia que nós estávamos falando. Veja bem, a gente tem uma sociedade que mata simbolicamente e objetivamente nossos corpos, mas ela faz isso por uma ideologia. E essa ideologia, de alguma forma, ela prevê que nós estejamos presentes. Mas ela prevê que a população trans esteja onde? Na prostituição. Porque se você tem 90% de uma população se prostitui e não existe índice nenhum no mundo que mostre que alguma população é apta, majoritariamente, maciçamente, para uma profissão. Se elas estão lá é porque existe um mercado que consome. Então, assim, existe uma ideologia que precariza esses corpos para que esses corpos estejam nesse lugar a serviço de um projeto patriarcal e etc. Existe uma ideologia que coloca as mulheres negras, jovens negros em condição de precariedade para que estejam sempre neste lugar, né, de assistência ou enfim, com subempregos para servir ao sistema, enfim, a ideologia dominante que está em curso. Então, entender isso como um projeto ideológico é importante, inclusive para a gente entender como agir em relação a ele. Existe uma ideologia construída que faz assim: eu gosto de negros no samba. Acho lindo o carnaval, não sou racista. Acho ótimo a população trans fazendo dentro do teatro ou fazendo... Agora vai ficar meio assim se o médico for negro, né? Ou então se for no dentista. Por exemplo, né? Se eu fosse uma cirurgiã, queria saber como é que seria a pessoa deitada na mesa de cirurgia ou para fazer uma consulta. A sociedade está preparada? Aí a pergunta, não vou perguntar só para o sistema, você está preparada? Você está preparado? Né? Você está preparado? Quem está preparado para receber, para ouvir? Enfim, a indicação de uma médica transexual, de um médico, uma médica cis, negra, enfim, que seja dono da empresa, enfim, estamos preparados para isso? Porque, ao que parece, ao que eu vejo, em todos os lugares, eu olho esse sistema lá, política institucional, estou vendo tudo isso que a gente está criticando aqui. A gente vê ele se movendo desse jeito, mas eu vejo dentro das nossas estruturas, no dia a dia, de quem é progressista, de subestimar a todo momento, né, de falar, nossa, mas você é inteligente, né? Eu falei, não, o que você esperava? O que diz que eu não poderia conseguir articular algumas palavras, né? Mas assim, e aí um conjunto de coisas, por exemplo, me chamam para fazer um trabalho, uma palestra, eu falo, é X, né? Como tem uma longa vida, um longo percurso aí de trabalho. É X. Mas isso tudo... Gente, você quer saber se fulano, que também está vindo nessa palestra... Se é branco, se fosse homem, que você não e aí fulano, que eu sei que jamais cobraria menos, tá lá, entende? Então, assim, isso são coisas que a gente precisa olhar para dentro de nossas casas, retomo. Ou seja, temos que nós mudarmos
para as estruturas para as mudarem. estruturas mudarem. Aí Porque não adianta nada, a gente também faz uma lei, faz alguma coisa, sendo que a pessoa não incorporou aquilo nela, não mudou. Exatamente. E não teve o contraditório, Se seu né? filho chegasse com uma namorada trans, ou sua filha cis com um namorado trans, Seria uma crise na família como é que inteira. seria? Não tenho filhos, mas eu acho que seria Então, uma então, crise em qualquer família, né? Então, Claro. assim, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso numa totalidade. A gente tem que lutar, se opor e produzir forças para lutar contra o sistema, contra as ideologias. A gente tem que gastar energia para isso, muita, mas a gente precisa fazer o exercício autocrítico constante e cotidiano dos nossos quintais. Sabe? De nós mesmos todos os porque dias. é microfísica. É a microfísica do poder e a macro. Então a gente tem que trabalhar nisso tudo. Não dá pra... Sabe aquela coisa, né? A gente reclama do outro, mas a casa tá toda suja. Sim. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, né? Vamos usar as ferramentas Esse certas. realmente é um trabalho muito árduo, muito longo, né? Nós tentamos, fazemos isso no nosso dia a dia aqui, mas eu sei que é difícil porque sindicatos, partidos, ele não é diferente da sociedade, né? Porque as pessoas são da sociedade que estão aí, nós sabemos, né? Mas isso dá para ser combatido, né? Isso tudo quando você traz as informações diferentes e traz um outro lado, né? Então, trazer você aqui, discutir outros temas que a gente sempre discute, é uma forma da gente conversar com o bancário, a família, e mostrando para ele também de que outras formas, né? Que não existe às vezes só o mundo que ele tá, né? Que tem os mundos por aí, né? Como você falou, o trans hoje, né? A comunidade LGBT, ela é escondida, né? Ela não tá em todos os lugares, né? Infelizmente, hoje ainda nem todos os bancos, agências bancárias ou todos os locais que nós vamos achar trans, né? E eu acho, fica muito legal, mas quando tem uma política pública que também faça essa inserção. Realmente, eu te desejo toda a força, né? Dizer que nós da categoria bancária estamos aqui, né? Que precisar de alguma ajuda, de precisar voltar até aqui, é um espaço, e que o espaço está aberto realmente para debatermos todos esses temas aqui dentro do movimento, não só negro, LGBT, mas também com o movimento sindical, para que realmente a gente faça políticas não só públicas, né, mas também nas nossas convenções coletivas para a comunidade, né? Então, esse ano a categoria bancária vai fazer um novo censo, né, que nós já fizemos um censo faz muitos anos, e que nós vamos mapear novamente as necessidades, né? E não só a necessidade, mas ver realmente qual é o tamanho da nossa população aí de LGBT, né? Também quantos negros ainda temos na categoria, e nas questões das mulheres, né? Porque das mulheres também, nós sofremos ainda um problema que nós não temos o salário igual dos homens. E não é porque nós ganhamos salários diferentes no mesmo cargo, é porque nós não ascendemos aos cargos igual aos homens. Então você vai ver pouquíssimas ainda presidentas de banco, diretoras tem bancos que não tem, entendeu? Vice-presidentes também, então a gente percebe que ainda é um espaço a ser galgado. Então, felizmente, estamos aqui terminando o nosso programa, mas queria que a Érica deixasse o seu contato, se alguém quiser entrar em contato, falar mais alguma coisa com você e fazer alguma pergunta. Vamos lá? Quero agradecer ao Sindicato dos Bancários pela oportunidade da gente poder conversar. É muito importante a gente estabelecer esse diálogo, em ampliar nossas discussões. Quero deixar um recado também, final, que a gente não pode esquecer que não dá para naturalizar a ausência de corpos como os meus. Né? Se a gente naturalizar a ausência do meu corpo, de corpos como os meus, nas universidades, nos lugares de trabalho, se a gente naturalizar essa ausência, a gente vai naturalizar também a presença na rua, sendo assassinado. Assim, é diretamente proporcional. O fato de eu não estar, de pessoas trans, pretas não estarem em lugares de sociabilidade orgânica, né, sociabilidade, enfim, de um bem-estar, significa que essas pessoas vão estar em outro lugar em condição de precariedade. Então, a gente tem que entender que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. E assim, a nossa luta, ela é sobre a luta negra, né, que eu me baseio, ela fala sobre si, sim, mas ela é uma luta para a emancipação coletiva.
É uma luta para a emancipação coletiva. E nós estamos falando basicamente sobre humanidades, sobre a vida e sobre humanidades. E, como diria a nossa mestra Sueli Carneiro, a nossa humanidade é inegociável. A gente tem que partir desse ponto. As humanidades são inegociáveis. Bom, agradeço. Quem quiser escrever, tem um e-mail, um canal de comunicação, que é o quilombo.ericamalunguinho@gmail.com. Tem as redes sociais também no Instagram, Érica Malunguinho, tem Facebook. E é isso. Axé. Sucesso, viu? Sucesso, parabéns. Muito obrigada, Érica. Obrigada, Pirota. Estamos sempre à E disposição. até o próximo Momento Bancário.